Mas quem é o Espírito Santo? Como ele atua através das nossas vidas? Essa, sem dúvidas, é um dos questionamentos que mais pairam na cabeça daqueles que não conhecem o Espírito Santo de Deus. Essas questões são especificadas através da leitura da Bíblia, por isso te convido a ficar até o final deste vídeo. Jesus, em seu ministério aqui na Terra, fala sobre a chegada do Espírito Santo e como aqueles que o recebessem em suas vidas iriam compreender o seu manifestar. Vamos ao entendimento. Para ter comunhão com o Espírito Santo, devemos conhecê-lo bem. Embora as metáforas destacadas para o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo e assim por diante, tenham uma base bíblica, elas foram usadas de tal maneira que algumas pessoas realmente não sabem quem ele é. Vamos examinar a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus o Pai e Deus o Filho. O Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos fazerem logo antes de sua ascensão foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, diz que Jesus claramente colocou o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos rendimentos para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da terra? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Livro de Atos, capítulo 5, versos 3 ao 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, usando as palavras de forma intercambiável. Surpreendentemente, versículos do Antigo Testamento falados são referidos no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías capítulo 6, verso 9 diz: ele disse: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, mas não entendais; vede, vede, mas não percebais. Quando Paulo citou este verso no Novo Testamento, creditou ao Espírito Santo, dizendo: bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Livro de Atos, capítulo 28, versos 25 ao 26. A partir de passagens como estas, entendemos claramente que o Espírito Santo é realmente parte da Santa Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus e realiza o trabalho que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2 declara: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na verdade, capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista destaca apenas alguns pontos. Atributos de personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Muitas ações que apenas uma pessoa pode realizar são atribuídas ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. O Espírito Santo articula. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. O Espírito Santo ora por nós. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo nos ensina. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. O Espírito Santo testifica do Senhor. Quando o Consolador vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito.
João 15, verso 26. O Espírito Santo nos guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo consola os crentes. Então, as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, eram edificadas, andavam no temor do Senhor e pela assistência do Espírito Santo se multiplicavam. Atos 9:31. O Espírito Santo é uma pessoa real que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele permanece e trabalha conosco. Ele está dentro de nós. Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo, acolhendo e adorando-o em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão importante. Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? A resposta é não, pois devemos conhecer verdadeiramente a quem adoramos. E para isso precisamos ter um relacionamento real com Ele, pois adoração significa relacionamento. Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, agradecemos profundamente por nos revelar a natureza pessoal e atuante do Espírito Santo por meio de Sua palavra. Reconhecemos e louvamos a sabedoria, o amor e a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Gostou deste conteúdo? Então curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.